Tudo bem com vocês? Estou de volta para o projeto podcast Conexão Saber. Hoje falaremos sobre a ditadura da felicidade. Já viram que é um tema, né? Muito oportuno, atual. Quando é que a felicidade se transforma numa coisa negativa? Quando é que ela começa a afetar a vida mental? Então, de fato, não saia daí, fique colado na tela, porque nós vamos discutir hoje um tema que serve para a sua vida cotidiana, para aquilo que é mais importante na sua vida. Será que você precisa tanto assim da felicidade? Como definir a felicidade, né? Então, daqui a pouco vamos falar mais sobre a questão da felicidade. Nesse momento, eu preciso apresentar aqui os meus convidados, né? A convidada Aida, né? Você já conhece, Aida Iglesias, mas nós temos hoje aqui o Bruno, né? E eu vou pedir para que vocês se apresentem, né? Primeiro a Aida. No último podcast eu não deixei nem ela se apresentar, coitada. Se você quiser fazer isso com calma, sem pressa, sem pressa, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui, né, nesse bate-papo, nesse podcast. O meu nome é Aida e minha primeira formação é como jornalista. E estou psicanalista desde 2017 e atualmente eu faço o curso de graduação em psicologia. Eu costumo brincar que eu comecei um pouquinho pelas bordas e agora está num outro momento, né? Para aliar o conhecimento, né? Isso, porque legal. costumo dizer que assim, continuo sendo psicanalista mais do que nunca. Que legal. E é isso. A área, né, de jornalismo também é uma área muito interessante, importante, né, dentro dessa questão da comunicação. Sim, muito rica, e eu tive a oportunidade de exercer por mais de 20 anos, né? Viajando mais de 20 anos, viajando pelo mundo, conhecendo personalidades famosas, entrevistando Jô Soares, Rubens Evaldo Filho, Nossa, pessoas do legal, cenário político, do cenário artístico, né? Eu era editora-chefe de uma revista institucional, que é a Cord Services do Brasil. Então, nesse momento, fui jurada, inclusive, do programa Raul Gil, representando a revista. Tem aí umas histórias aí. E assim, passando por esse meio, eu costumo dizer que hoje, essa experiência fora me enriquece muito no setting terapêutico. Trazer o fator externo, né, para o setting terapêutico tem enriquecido muito, né, tudo isso. Você traz toda essa bagagem, essa bagagem, né? Então, é um momento da minha vida que acho que a maturidade também ela conta muito nesse momento de estar cuidando, né, da saúde psi, digamos assim. Então, é um momento muito rico, muito oportuno esse momento. Tá certo. O Bruno é multifacetado, né? Já começa dizendo que o homem é engenheiro, psicanalista, gosta a beça de estudar, né? Sim. Bruno? Olá, gente, prazer aí. Obrigadão, professor, pelo convite. Aida, minha querida, conheço já há muitos anos, né, professor, também. Estamos aí há um bom tempo trabalhando juntos, estudando e tal, né? E, bom, eu sou Bruno de Pietro, eu realmente fiz engenharia, né? Eu comecei fazendo engenharia. E aí, por questões até de análise, né? De você vai para a clínica, né? Também, né? Encontra-se um momento mais agudo de uma infelicidade, ou de alguma tristeza, ou de alguma coisa que incomoda. Aí fui para terapia, comecei a me inteirar das leituras e tal, né? Comecei estudando religiões, inclusive, né? E aí caí na psicanálise, e aí depois eu falei, peraí, acho que eu vou organizar melhor isso aí, e vou continuar sendo engenheiro, mas eu vou também começar, né, a germinar alguma coisa nessa área de humanas, mais propriamente dita, né? Na área de tratamentos psi, né, no caso como psicanalista. E aí, hoje eu posso dizer que eu até sou mais feliz sendo psicanalista, ou estando psicanalista, né, como a Aida disse, do que como engenheiro, né? Então, acho que dá pra gente pensar sobre essas questões, né, de você, onde você está, e talvez o ambiente onde você está te ajude a ser mais ou menos feliz. Então, também
tem uma coisa nesse sentido, mas enfim, né? Só para concluir a apresentação, Bruno de Pietro, engenheiro psicanalista, né? Mais psicanalista do que engenheiro. E estamos aí como, né, estudando sempre matemática, Lacan e tal. Então, legal. dá para a gente conversar bastante aí. Tá certo, Bruno. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito bem. Então, deixa eu começar aqui por uma definição básica de felicidade. Não há como, né, falar da ditadura da felicidade sem entender basicamente a questão da felicidade. Eu enumerei aqui, elenquei alguns comentários, né, antigos, retirados da Grécia, de filósofos gregos, que debateram essa questão da felicidade. Na verdade, o conceito de felicidade, segundo nós sabemos, começou na Grécia. O Tales de Mileto, considerado por muitos, né, o pai da filosofia, ele vai falar que felicidade seria ter um corpo forte, boa sorte e alma bem formada. Aí não me perguntem o que é uma alma bem formada, porque não sei. Aí tem a definição do Demócrito. Opa. Também um outro filósofo importante, pré-socrático, Esse né? é bom, hein? Que ele diz: felicidade é a medida do prazer e a proporção da vida. Um outro, esse menos conhecido, mas teve uma definição brilhante, Aristipo. Ele vai dizer: a felicidade é o sistema dos prazeres particulares, em que se somam tanto o passado como também os futuros. Eita. Futuros, não sei Pois bem o que é, ele quis né? dizer, né? Mas o filósofo normalmente é bem abstrato, né? Sim, sim. E aí nós temos a definição de dois grandes gigantes. Poderíamos dizer que esses dois são os mais importantes, mais conhecidos aqui no Ocidente, né? Platão e Aristóteles. Platão, como aqueles que estudam filosofia já leram, sabem, ele era um essencialista, um idealista. Ele diz que felicidade não é uma coisa que nasce no corpo. Felicidade não é algo físico. Por isso, felicidade não tem a ver diretamente com o prazer. Felicidade nasce da virtude. Vejam que Platão, como essencialista, né, vai enxergar a felicidade como sendo um atributo da alma, algo espiritual. Aristóteles, já gosto mais, né, simpatizo mais com Aristóteles, ele vai tentar entender esse conceito a partir da junção entre aquilo que é orgânico, aquilo que é físico e aquilo que também é espiritual ou mental, né? Ele vai dizer, ele fala de 3 bens da felicidade. Ele diz, a felicidade se exterioriza a partir dos bens exteriores, dos bens corporais e dos bens da alma. Em sua visão, só o sábio poderia equilibrar esses bens. Vejam que ele está tentando harmonizar aí, né, aquilo que havia se debatido antes. Ou seja, segundo Aristóteles, a felicidade tem a ver com aquilo que é externo, com aquilo que de repente você possui, mas tem a ver com o seu corpo, o seu estado de saúde, como você se encontra fisicamente, e também tem a ver com a parte da alma. Aí alma, vamos traduzir mais modernamente, né, para a psique, para a mente. Ou seja, você precisa estar bem mentalmente para ser feliz. Não adianta ter só um corpo, né, como foi dito antes, forte, belo, e não estar bem psiquicamente. Nós vamos até discutir bastante isso, né? Sim. Há pessoas que têm um corpo muito belo, há até uma certa mania estética que supervaloriza o corpo, mas essas pessoas no consultório se mostram extremamente infelizes, depressivas, né? Então, quem olha para os corpos, né, tão bem modelados, vai imaginar que está diante da pessoa mais feliz do mundo.
mas internamente a alma está doente, a mente, né, está doente. Por isso, ao problematizar a questão aqui da felicidade, o que nós vamos entender dentro desse percurso é que, primeiro, não é fácil definir, porque felicidade passa por esse filtro subjetivo, né? Por aquilo que tem a ver com a sua história, a sua maneira de ser. Por isso, talvez nem dê para definir felicidade no universal. Talvez não haja uma felicidade, né, universal. É você que vai ter que descobrir a sua maneira de ser feliz. Mas para não me estender demais... Ou menos infeliz. Né? Ou menos infeliz, é isso aí. Aí o Bruno tocou exatamente no conceito psicanalítico, exatamente, né? Porque Freud, diferente do idealismo, né? Ele vai dizer que felicidade tem uma relação direta com o programa do princípio do prazer. Felicidade se resumiria em ser mais feliz tendo prazer e evitando o desprazer, a dor, né? Mas vamos problematizar, vamos ver se de fato felicidade é só isso ou pode ser encarada de uma outra maneira, de outra forma. E para que não nos percamos aqui dentro do trajeto, é importante começarmos a partir de uma certa organização, um certo roteiro que eu produzi a partir de perguntas. A primeira pergunta seria: é possível falar de uma tirania da felicidade? Será que hoje a felicidade se transformou numa imposição? Será que pode-se falar mesmo de uma ditadura da felicidade? O que vocês acham? Há uma ditadura da felicidade? Creio que sim. Aida, quer comentar? Sim. Fica à vontade. Acho que a ditadura, inclusive o tema, a ditadura, ela tem um peso a palavra, né? grande sobre esse império da felicidade. Tudo isso que você falou agora, né, todos esses conhecimentos trazidos pelos filósofos e inclusive o último aristotélico, faz a gente pensar que, de fato, nós temos uma ditadura imposta pelo corpo maravilhoso, pelo sorriso que vale... É como se a felicidade se transformasse numa moeda de troca. Você precisa ser feliz para você ser bom, você precisa ser feliz para ser inteligente, para ser aceito, para ser incluído no grupo. Você tem que ser. Parece que é uma moeda, né? Uma condição sine qua non de você permanecer naquele grupo, de estar ali ou não. Então, tipo, por exemplo, um exemplo assim bem sutil. Acorde para a vida, seja feliz. Aquelas frases de efeito do Face, nas redes sociais. Se você está chorando, você é um fraco. Porque os fortes sorriem. Ele tem que transparecer felicidade. Mesmo que você não esteja feliz, engole o choro e seja feliz. Use a máscara, né? Como é o emblema, né? A capa. Aí. Então, você veja o peso disso. E a gente vê na clínica, isso, como você falou no início, tem uma situação totalmente inversa. Aquela pessoa muito definida, assim, um corpo maravilhoso, que tem uma posição social de destaque, tem uma profissão, tem carro, tem status, não está feliz. Ela simplesmente usa uma máscara social. O mal nisso, então, seria um padrão, né? Impor um padrão, todas as pessoas precisam de alguma maneira se ajustar, né? Aqueles estereótipos. E aí, nesse sentido, você não tem nem liberdade de ser livre do seu jeito, né? Ou ser feliz do seu jeito. Ou triste do seu jeito. Que é uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha. Por exemplo, eu quero ser feliz. O que é felicidade? Primeiro, vamos entender o que é felicidade. Felicidade para você, por exemplo, e para você não é a minha. Exatamente. A minha, por exemplo, a minha felicidade poderia ser estar numa praça, tomando um sorvete numa tarde muito quente. Você tá feliz aqui, né? Tô feliz aqui. E é estar feliz. Não ser. Não ser feliz. Essa é uma outra condição subjetiva, né, Bruno? Porque, assim, não é estar, é ser. Ou melhor, não é ser. Ser é a imposição. Estar é a sua escolha, é a minha escolha.
né? Então, acho que é essa, talvez, a dificuldade, o desafio maior que a gente vê, que a gente observa e que a gente escuta. É o que a gente ouve na Legal, clínica. Sim. Eu vou até mais à frente, nós vamos discutir a questão da própria sociedade de consumo, como é que ela impõe esses padrões, né? Porque, de uma certa maneira, a própria felicidade se transforma numa mercadoria, algo a ser consumido, né? Por isso se coisifica a felicidade. É como se você pudesse entender a felicidade como uma coisa muito objetiva, muito concreta, né? E isso é perigoso, né? Pelo que você colocou, felicidade é um estado mental, é um estado, né, psíquico. Felicidade é uma coisa muito subjetiva, mas a ditadura não quer saber disso, né? É isso, Bruno? Sim, de certa forma, sim. E eu acho até pensando, né, sobre o roteirinho que a gente organizou, né, que o professor trouxe pra gente, que é muito importante definir, né, tentar definir em algum momento, e a gente percebeu que, ó, Aristóteles é antes de Cristo. Então já tem ali 5, né? Acho que você mencionou 5 ou 6 possibilidades. Então já era uma complicação e hoje em dia a tendência é ficar até pior. Mas pensando sobre esse assunto, né? Eu acho que sim, nós, né? Existe ali, né? Os ares de uma ditadura da felicidade. Só que é uma ditadura até pior porque não existe o ditador, né? Ele pode ser Legal, qualquer um. Como ele não existe, um pai pode impor a infelicidade ao filho, o contrário pode acontecer, a mãe, todo mundo pode assumir em alguma dose, né, encarnar em alguma dose o ditador dizendo, não, peraí, por que você tá triste? Não, toma isso aqui, ouve essa música, assiste um filme, sei lá o quê, qualquer coisa assim, não esteja triste, não fique triste, isso não é bom. E a gente sabe que às vezes né, na clínica a gente percebe que, olha, até no começo, né? Isso acontece bastante no começo. Não existe uma melhora logo de cara. Às vezes a pessoa até fica um pouco mais cabisbaixa, porque ela começa a refletir sobre as coisas, porque até então tava tudo ótimo, só tem aquele probleminha que eu quero resolver. Aí começa a olhar aquele probleminha, começa a olhar outras coisas e começa a absorver um jeito de olhar as coisas e começa a ficar triste. Ah, legal. Então, mas depois aquilo passa. Não, agora realmente superei aquilo, beleza, né? Se tudo deu certo, né? Vamos lá, superei essa parte, agora eu consigo ficar um pouco menos triste ou mais feliz, né? Ah, legal isso. Vejam que essa questão da ditadura, como o Bruno bem colocou, né? É pior hoje porque nós estamos dentro de certos sistemas, certas Sim. caixas, né? Uhum. E aí, quando o ditador desaparece, fica invisível, né? Fica subentendido como nós devemos nos comportar. E aí entra a questão do mimetismo social. Líderes que são fabricados, né? Ícones, Sim. celebridades, que servem para te dizer como é que é ser feliz. Lógico que você não se pergunta se eles são felizes mesmo, né? Mas isso não importa. O importante é vender essa visão globalizante. Sim. O que foi colocado é muito sábio, né? Nós primeiro precisamos perceber que os padrões não podem transformar a nossa vida, né, em uma coisa mecânica, em uma coisa pobre, que só age fazendo a leitura daquilo que é oferecido, né? Então isso é bem interessante. E eu sempre digo, né, aos meus alunos que o psicanalista é um ser privilegiado, porque muitas vezes você vê um sujeito, né, muito famoso, com muito dinheiro, às vezes com um carro que eu não sei nem pronunciar o nome do carro, né? Mas quando ele está ali na poltrona, você percebe que ele é um indivíduo frágil, chora a sessão inteira, fala da sua vontade, né, de cometer muitas vezes o suicídio. Sim. Mas quem compra não vê isso, né? Não enxerga essa esfera mais íntima. E quando nós debatemos essa questão da ditadura da felicidade, nós estamos falando muito dessa questão da crosta, da aparência, né? Sim. As pessoas querem viver
a aparência da felicidade e não vivenciar a felicidade, que implica até em saber vivenciar os momentos tristes da existência, da vida, né? Isso é também uma parte importante da sanidade mental. Quem é são precisa também lidar com seus momentos de tristeza, de apagamento, de depressão, né? Até para saber quando você não está nesse estado, né? É verdade. Agora eu sei que eu tô feliz, né? tem uma referência. É isso aí. Agora eu sei que as coisas melhoraram, então, pô, talvez sejam um pouco piores, eu tenho que melhorar alguma coisa, ou sei lá, né? Enfim, refletir mais. Mas é interessante porque a questão do estar, né? A nossa língua, né? Ela tem essa peculiaridade de separar o verbo ser do estar, enquanto que o grego antigo, até onde eu sei, não é ser e estar, era ser e existir, né? Mas enfim, a nossa língua tem essa divisão, né? Ela oferece essa divisão. Então, realmente, é ser, como ela falou, eu não sou psicanalista, eu estou psicanalista. É muito legal. Uhum. E amanhã ela pode ser outra coisa, pode voltar a ser jornalista. Lógico. Né? Eu também posso voltar a ser engenheiro. Inclusive, nunca deixei de gostar da matemática, o que ajudou com o Lacan, né? Ainda bem que o Lacan... para pavor de alguns, mas para tranquilidade de outros, ele se embrenhou na matemática e na lógica, né? Mas esse apelo à consistência das coisas é muito complicado, porque vai ajudar a erigir esses líderes, não só líderes, né? Mas esses ídolos, esses ícones. E aí... Você quer ver, né, a felicidade. Isso. Você pede uma coisa concreta. Né? Exatamente, porque do mesmo jeito que não existe um ditador dizendo seja feliz, né? Porque aí a gente se revolta, comete o tiranicídio, pronto. Né? Resolveu, é mais fácil. Verdade. Tem um alvo a ser atacado. E quando a gente não tem uma coisa específica, um elixir específico, um objeto específico, qualquer objeto serve. Então, aí até avançando um pouquinho, mas já entrando no outro item, né, no outro tópico, a ideia de você, né, na sociedade que nós vivemos hoje, ela auxiliar isso, é assim, ó, você tá triste? Ah, talvez você precise de uma viagem. Sabe aquele lugar que você nunca pensou que existia? É pra lá que você precisa ir. Pague aqui, compre. Inclusive, existe um apelo publicitário, né? Você percebe os comerciais? Tá deprimido, tá triste? Sim. Vai pra Europa, vai fazer uma viagem, pega o maridão, vai... Faz em vezes, olha isso. Faça em vezes. Se endivide, pague horrores. Multiplique. Gaste, Exatamente. né? Esse é um elemento interessante de se explorar, né? Dentro dessa ditadura, parece que o indivíduo não pode ficar mesmo tranquilo, né? Não pode ficar parado. O indivíduo parado, o indivíduo com um certo bem-estar mental, psíquico, talvez não seja tão interessante, né? Não consuma, não sim. consiga, né, entrar no esquema que eles querem. Então, isso é muito interessante. E aí, já dá base para a segunda questão. Quais os males psíquicos que advêm dessa opressiva ditadura da felicidade? Vocês poderiam enumerar? O que é que vocês pensam em relação do consultório, né? Essa ditadura da felicidade gera o quê, patologicamente? Primeiramente, angústia. Angústia, ansiedade, aquela ansiedade Mórbida, né? mórbida que você precisa. Eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquele trabalho, eu preciso ser aquela pessoa aceita, eu preciso ter o casamento perfeito. Nossa, o que a gente ouve. Ai, o meu casamento é perfeito. Sei, perfeito. Então, assim, não assumir, né? Você vive, mais uma vez, você se veste dessas máscaras e fala, não, pera lá, não tá legal. Por que precisa estar legal? Quem disse isso? O que é ser legal? O que é o Estar ser legal? A vida, então, sempre parece que estão se medindo, a régua parece que é a medida sempre do outro. Se usam sempre a régua do outro para medir a sua própria felicidade. Que é uma coisa muito subjetiva. E é uma coisa interessante que você falou, porque esses filósofos todos, eles conheciam geometria. Então, quando você falou, eu não lembro qual o nome, né? Acho que não foi o Tales, mas foi um deles falou assim, que as proporções, isso é geometria. As medidas, né? É uma coisa física, uma coisa que eu consigo medir.
né? Então é muito interessante que esses caras estão Tentando mensurar, né? Tentando mensurar, exatamente. Qual que é a régua que mede, né? Por isso que o Platão, que era um essencialista, ele vai criticar muito os sofistas. Porque ele diz, não tem régua. E aí, mas o Platão faz essa crítica de uma forma muito interessante, porque ele diz assim, olha, tá vendo o marqueteiro que tá... vamos colocar Platão hoje em dia, né? Tá vendo esse marqueteiro que tá falando pra você ir pra ilhas gregas, não sei o que, gastar, sei lá, 20 mil reais, dinheiro que você muitas vezes não tem, e que aí você pode, né, tentando ser feliz em um certo setor da sua vida. Aí você gasta mais do que tem, você gasta mais do que você tem, e aí você fica triste em outro, né? Mas isso pra ele não importa. Ele quer vender a viagem. Então esse cara aí, toma cuidado com esse cara. Porque tem que existir a felicidade em algum lugar, por si mesmo, e a gente tem que descobrir. Enquanto os sofistas, não é bem assim. Cada um faz a sua, ó. Só você vê os filósofos aí. Tem um monte de possibilidades de felicidade. E uma outra questão também que é interessante é que se você ficar parado, você tende a refletir. E tendendo a refletir, você começa a fazer perguntas. Verdade. E as perguntas é que são interessantes, não as respostas. E aí você sai do esquemão, né? E o interessante que você falou da reflexão pressupõe ócio. Isso. As pessoas parecem não se permitem a se dar esse ócio. Ai, não, eu não tô produzindo nada. Exatamente. Eu não tô fazendo nada. Epa! Calma, você precisa parar um pouquinho e pensar em você, pensar nas questões da vida, pensar na angústia, pensar em por que você está vivendo tudo isso. Então, é legal, né? Isso. Você precisa ter esse tempo para poder fazer essa reflexão. Às vezes eu até coloco essa questão, né, para alguns pacientes que chegam extremamente agitados e acreditam que a agitação é a mesma coisa que produtividade. E eu faço questão, né, de distinguir uma coisa da outra. Você pode estar muito agitado, de repente você está perdido, né, num turbilhão de coisas na sua mente e você não está sendo produtivo. Às vezes, aderir a um certo ócio produtivo, né, parar um pouco, refletir, significa se organizar melhor, significa se tornar mais produtivo. E aquele que é produtivo, de alguma maneira, é feliz, né? A felicidade está muito intimamente ligada ao que você pode produzir, aquilo que você pode criar. E pessoas muito ansiosas, agitadas, elas não criam nada, né? Aliás, só criam confusão fora e dentro delas, né? Sim. É isso mesmo? Fora também. Fora também. A pessoa, um dos perigos, né, de você confundir as coisas é justamente, por exemplo, né, pensar naquela pessoa que tá cabisbaixa, que tá quietinha, tá ali ouvindo aquela música depressiva, tá no escuro, sei lá. Ela tá muito pior do que aquele que tá, nossa, investindo, fazendo cursos e comprando não sei o quê, e pegando balada, geral, né? Na balada. Não, aquele ali tá muito, às vezes tá mais próximo do fim da vida, porque vai criando situações, aí a psicanálise é brilhante nisso, né? O Freud é brilhante nisso. Ele vai colocar, muitas vezes você não percebe o que você está fazendo, mas existe até uma certa escolha ali. Eu até, ao longo dos anos, eu vim preferindo a palavra orientação. É mais interessante porque escolha sempre diz assim, como se fosse uma coisa mais consciente, né? Mas existe ali uma orientação meio suicida, que a pessoa vai gastar mais do que não deve, vai... comprar uma coisa, um carro muito veloz, por exemplo, e vai começar a se colocar em situações perigosas, né? Então tem aquela coisa que vai sair na mídia, por exemplo, se for uma pessoa famosa, claro, vai sair que foi um acidente, mas não, o cara se colocou naquela situação. Por quê? Porque não tá parado em casa chorando. Legal. E poderia estar. Tá se movimentando mais do que deveria. Tá se movimentando mais do que deveria. Entendi. Exatamente. E essa questão do choro é uma coisa tão assim, nossa, chorar, mas se a gente voltar um pouquinho na cultura do passado, parece que chorar é errado. Você não pode chorar, porque chorar pressupõe fraqueza, vulnerabilidade, e aí o que
hoje você percebe, você não pode ser vulnerável, porque tá ainda naquele discurso da ditadura. Você não pode. Me lembrou agora Isso a música da interessante. Pitty. Pense, pare, corre, beba, leia, anote, não se esqueça. Sabe aquele ritmo? Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Nós não queremos que você pare. O sistema está aí. Nós não queremos que você... Sabe aquela vozinha? Aquele E grande isto, outro. né? E nós temos uma questão também que as pessoas têm uma preguiça de ler, de buscar conhecimento. Você falou agora há pouco de estudo. As pessoas têm uma preguiça, né, no geral. Né, que a gente vê, não, quer as formulinhas prontas, tem que estar tudo bonitinho, assim. A fórmula da felicidade. A fórmula se resume num livro de autoajuda. Mas eu li um livro de autoajuda de uma página. Ele tá falando para eu fazer isso, eu fiz, mas não deu certo. Então, não tem fórmula pronta. O indivíduo lê Nietzsche para os estressados e pensa que aprendeu sobre Nietzsche, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Já está craque em Nietzsche. Então, assim, é o superficial que parece que está virando o fundamental, o essencial. Sim. E aí tem muito a ver também com a própria sociedade, né? Imagética nossa, né? Sim. Uma sociedade que está sempre tirando selfies, precisa estar postando, né, o quanto é feliz. Então é uma sociedade excitada. Parece que precisa legitimar. Esse é um fator interessante, né? Parece que precisa legitimar isso o tempo inteiro. Precisa legitimar, está sempre excitada, está sempre agitada. E muitas vezes essa agitação é confundida com felicidade, né? Exatamente. E como o Bruno bem colocou, é até o oposto. Às vezes ficar paradinho é ser mais feliz do que estar muito agitado e sendo muitas vezes manipulado, né? A Aida colocou essa questão da ditadura, impor, ou seja, né? Você precisa ser manipulado, você precisa estar sempre em movimento. Por quê? Porque se você estiver em movimento, você estará consumindo, fazendo aquilo que nós queremos. E quando você ficar doente? Quando você ficar doente, de alguma maneira, você também vai dar lucro, né? Então, é um esquema bem complicado, né? Um esquema que os únicos felizes aí são aqueles que criam a miséria, né? Exatamente, sim. E é interessante que você falou da vulnerabilidade, né? Que isso tem tudo a ver com a prática e a teoria psicanalítica, né? Que é complete-se. E com a psicanálise a gente aprende que o ser humano é cindido, né? Ele, em algum momento ele vai perceber que existe uma parte dele, por exemplo, que ele não controla, que é o próprio corpo, eventualmente, ou alguma coisa da mente mesmo, mais propriamente dita. Mas a ideia é, compre isso aqui e complete-se. Não assuma que você é vulnerável, não assuma que existe uma rachadura ali. Né? Não, o casamento tem que ser, por exemplo, 100% feliz, então compre o livro 10 Passos para um Casamento Feliz. Aí é interessante que passa 1, 2 anos, aí você vê, mais 3 passos para ser feliz. Para o casamento feliz. Aí você fala, então aqueles 10 não foram suficientes. É aquela obsolescência programada, né? Eles te vendem uma coisa, exatamente. Eles já vendem a coisa com o defeito para venderem uma outra coisa, exatamente. Né? Daqui a algum tempo. Explorando uma certa vulnerabilidade. Para trazer a felicidade para o bolso de quem está escrevendo. Exatamente. Né, para fazer a coisa, né, a roda funcionar. Então é muito interessante porque parando, você para um pouquinho. Mas, poxa vida, se aquelas 10 não foram suficientes, agora escreveram mais 3... Bom, ninguém garante que amanhã não surjam mais 2. Mais 2, é verdade. Aí faz uma trilogia, 15 passos, sei lá o quê. Mas a ideia é, a teoria e a reflexão psicanalítica, elas vão mostrar o seguinte, olha, até por isso que o Freud fala aqui, felicidade talvez não seja, né? Calma, seja menos infeliz, já resolve muita coisa. Já tá ótimo. Já tá ótimo, né? Mas veja que existe um caminho meio que de aceitação. Olha, as coisas são complicadas mesmo. Até podemos voltar, né, analisando um pouco Platão, né, fazendo aqui uma heresia psicanalítica, né, porque diagnóstico só que se dá na transferência, com a pessoa viva ajuda bastante, né? Mas veja que ele tá tentando, né, o Platão tá tentando jogar para, olha, tem alguma coisa, algum outro lugar
que não está aqui. Então não é comprando a água, não é fazendo um curso, não é isso. Isso pelo menos ele dá, né? Ele tem esse insight, essa sacada, né? Mas isso também é complicado porque cai naquela coisa difusa. Vai desembocar em uma coisa meio idealista demais, Exatamente, idealista demais. Aí nega o corpo. É por isso até que brinco que nesse sentido acredito que Aristóteles foi mais feliz, né? Porque ele fala de bens que são bens espirituais, ou seja, né, uma coisa meio platônica. Sim. Mas ele fala também dos bens exteriores e do corpo. Por isso ele coloca no mundo, né? É um conjunto, sim, né? Sim. Eu sempre digo que quando você fala de felicidade, a felicidade é um conceito relacional. Por que um conceito relacional? Porque não há como você definir a felicidade num sentido puro. Sim. Felicidade é uma felicidade diante de coisas, diante de possibilidades, diante de estados, né? Então é por isso que é difícil de ser definida. Felicidade tem a ver exatamente com algo muito maior de que meramente algo prazeroso ou físico. É também isso, né? Mas às vezes você está até sentindo desprazer físico e pode estar feliz. Sim. Embora seja um tanto estranho, né? Mas isso pode acontecer. A pessoa pode adoecer, ter uma doença terminal e estar feliz de estar próxima de pessoas queridas, amadas, né? Sim. Então, felicidade também é paradoxal, é algo difícil de ser definido, porque felicidade não é uma coisa pequena, né? Como meramente esse prazer vendido na autoajuda, né? Os 5 passos para você ser feliz. Aí, como o Bruno disse, no outro ano tem mais 8 passos, mas você vai ter uma coleção de felicidade. É melhor ler Platão, Aristóteles, talvez é melhor. Mais. Eu já está lá consolidado, tem traduções muito boas, etc. Por isso que o ser parece dar a sensação de que ser você não tem mudança. Ser é uma condição de não mudança. Exatamente. Por isso que estar promove já, é uma fase, eu estou feliz agora, mas pode não estar. Que nem, por exemplo, quando a gente está na clínica, como é comum, às vezes, você pergunta com o paciente, como é que você está hoje? Deprimido, tô triste, porque passou a semana pensando na última sessão, refletindo, mas em algum momento ela fala, mas eu tô me sentindo feliz porque eu tô me conhecendo. Eu não tinha parado para perceber que eu era desse jeito. Legal. Porque alguém disse, né? Alguém modelou, né? Tem a modelagem também, a modelagem social, familiar, Sim. que a pessoa chega e fala, mas eu sou isso. Não, eu não sou isso, porque alguém disse que eu sou. Então, no processo analítico, ela vai perceber. Então, é um momento de angústia necessário, de frustração, porque ela se decepciona com quem ela tinha uma imagem construída acerca dela, e depois, ao mesmo tempo, ela se sente, poxa, mas eu estou me sentindo bem por conta disso, porque eu estou começando a ser apresentada para mim mesmo. Nossa, isso é muito interessante. Legal, essa é a riqueza de quem não resiste, de quem quer fazer análise, de lidar né? com seus monstros, com seus conflitos, né? Não tem jeito. Legal. Isso já me dá base para a terceira questão, né? Que é como a sociedade de consumo fortalece o estigma da felicidade permanente, né? Talvez as sociedades de consumo não criem a infelicidade em si, mas podem ser bases para a sustentação dessa infelicidade para que o indivíduo continue a se movimentar em busca da cenoura, né? O que é que vocês acham? Você veja, por exemplo, a questão dos medicamentos. Veja, por exemplo, a pessoa que... Não estou dizendo... É bom deixar claro que não é que, em algum momento, um indivíduo vai precisar de um medicamento para equilibrar. Não é isso. Que não fique somos bem médicos. Claro. Não somos médicos, não prescrevemos nada. Não é nada disso. Mas, no geral, o que mesmo as pessoas às vezes buscam? Você fala, uma pessoa fala, vamos fazer análise e terapia. Ai, não, eu prefiro um remedinho.
Eu faço parte, desde 2017, do IPQ, né? Instituto de Pesquisas, lá no IPQ na USP, do pessoal legal. com os residentes, alunos residentes da medicina, mas que estão enveredando na psicanálise. Tá. Então, muitas das queixas que esses pacientes chegam lá, né, quando nós conversamos, né, com esses alunos, é assim. O aluno, a pessoa, né, o paciente chega lá querendo remédio. Muitas vezes esses médicos, esses psiquiatras que são psicanalistas e que têm um outro olhar, começam falando, não, mas você não quer primeiro conversar? Eles não querem conversar, eles querem medicamento. Eles querem um remedinho capaz de suavizar a ansiedade e outros problemas. E é interessante, até para a gente também não cometer grandes erros, né? Às vezes, a pessoa que busca um remédio, ela não busca remédio porque ela quer coisa mais fácil. É porque ela também não tem como se dar, por exemplo, a um ócio. Eu não posso ficar um fim de semana inteiro chorando sozinho em casa ou qualquer coisa assim. Eu preciso trabalhar amanhã. Eu tenho uma viagem marcada, sei lá, alguma coisa assim. Então, é muito interessante que é toda uma ditadura que fala assim, olha, você tem que estar bem, você tem que se sentir completo em alguma dose, você não pode ir lá olhar a sua vulnerabilidade, ou então, né, imaginar que ele existe ou coisa do tipo. E você precisa estar bem, você precisa produzir e consumir o que você produz, inclusive. É uma coisa, é um paradoxo muito curioso, né? Você trabalha produzindo, ganha salário e compra o que você produziu. E paga imposto, hein? E paga imposto. Né? Também é uma coisa muito curiosa. Mas é interessante ver que quando a gente tem essa visão mais sistematizada, e aí não tem como não mencionar Marx, né? Quando ele dá uma olhada, gente, ele não olha tanto o indivíduo, mas é claro que ele parte dele para olhar a sociedade. Diz assim, olha, a sociedade, né, a ideologia que para ele é uma coisa muito negativa, né, que te impede de olhar, por exemplo, o ser humano de certa forma, vulnerável, o casamento não vai ser sempre bom ou sempre ruim, coisas do tipo. Não é só o indivíduo. Tem os caras que são preguiçosos? Claro que tem, sempre vão existir. Mas muita gente, olha, eu tenho 3 filhos para criar, me dá um remédio porque eu não posso ficar triste. Isso pode fazer parte de uma coisa mais neurótica, patológica? Claro, mas tem 3 filhos para criar. Legal. E isso é muito, olha, isso que você falou é um dado, assim, é muito preocupante nas organizações, nas empresas, por exemplo. O número de pessoas que têm burnout, depressão, e muitas vezes eles não querem dizer, por exemplo, o gerente, que eles estão assim, medo de ser mandado embora. Exato. É mostrar vulnerabilidade. Você não serve mais para produzir. Porque você não vale nada, você vale simplesmente só um cifrãozinho, uma notinha, você vale um dinheirinho. Então, se você não está produzindo para mim, você está me dando custo com assistência médica, então você vai ter que ser mandado embora. E olha isso, o império dessas pessoas que têm que produzir. É muito... E muitas vezes, esse gerente, ele tá, eu tenho que cumprir a meta. Se você não estiver bem, ele vai se estrepar. Porque tem alguém... Aí é interessante, né? Porque antigamente você tinha o chefe. Você sabia qual era o ditador, né? Vamos colocar, né? Para aproveitar aí os significantes do nosso papo. Você sabia quem era. Hoje é uma mesa, assim, não muito diferente dessa. Muito mais luxuosa, né? E ao invés de água, uísque, aquela coisa toda. E o cara fala assim, olha, eu quero 10% pro ano que vem. E se vira. E tchau. Vai para uma outra reunião e faz a mesma coisa. E aí aquilo vai caindo. E quem é o ditador? É verdade. Não é ninguém e ao mesmo tempo qualquer um. O Erich Fromm vai dizer exatamente isso. Como lutar contra ninguém. Né? Então. Ou seja, quando você tem, né, esse plano abstrato, você não tem nem contra quem se revoltar. Você só aceita. Por quê? Porque é colocado, como a Aida bem colocou, um padrão. Você tem que aceitar ou você está fora. Você será marginalizado, né? Aí, novamente, eu lembro de Marx, que é bem essa coisa da reificação. Sim. Que é a coisa da coisificação. Tudo é transformado em coisa. Os produtos se transformam em algo próximo a um fetiche, em algo mágico, isso. Né?
Parece que ao ter aquele produto, você automaticamente será aceito, será amado, se completará. E é lógico que isso está mais para magia do que para algo efetivo, algo que te realize, né? No sentido mais humano, né? E nesse sentido, você falou a palavra que eu estava pensando também, né? Que tem o fetichismo no Marx e no Freud, né? Aí a gente tá falando de psicanálise. Não são a mesma coisa. Mas é interessante que a sociedade, né, essa ditadura da felicidade de hoje, ela é um convite à perversão. Para ficar ali num recorte mais clássico até, né? Que o fetichista é aquele que, olha, ele só consegue, por exemplo... Eu lembro de um caso que eu li, né? Ele só consegue fazer sexo com a esposa se ele pega uma caneta e escreve alguma coisa, rabisca alguma coisa na esposa. Aquilo tem valor de fetiche para ele. Ele não consegue transar com ela sem isso. Então, hoje em dia, muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar sem o remédio. É verdade. Sem um café. Bem que café eu gosto bastante, mas enfim. Sem um energético. Então, a nossa sociedade de hoje, ela é um convite à perversão. Ó, toma isso aqui, finja que você não é castrado, que seria aí o grande dilema do perverso, né? Que até dizem que pouco busca análise, que faz um certo sentido, né? Porque nesse caso específico, a mulher dele que falou, meu, não aguento mais isso, por ajuda. Né? Inclusive, ao decorrer do caso, elas se divorciam e o cara abandona a análise, né? Mas é interessante que a nossa sociedade faz um convite à perversão, né? Não olhe para essa rachadura que existe, né? Em termos bastante grosseiros, você não é o centro do universo, né? Você não é o bambambam, mas compre que talvez você seja. E na verdade, os marqueteiros nem o talvez usam, né? Não, compre que vai dar bom. É verdade. Né? Então é muito complicada, né, essa situação, né? Não é uma coisa muito saudável, não. E agora a gente tem até auxílio agora da inteligência artificial para te promover felicidade, né? Então, olha, nós estamos um desafio. Viver na contemporaneidade é um desafio. É verdade. É um momento de transição, de passagem, né? Certos valores deixaram de existir, há ainda uma espécie de vácuo, de vazio, né? Me perdoe interromper, mas eu lembrei daquela frase do Gramsci, né? Que, ó, é um mundo em transição, né? O mundo velho morreu, né? O velho mundo morreu, o novo está a surgir. Mas nesse interregno surgem os monstros. É verdade. E o monstro pode ser um copo, um remedinho, qualquer coisa. Não é só uma pessoa. Tem até uma palavra monstruosa, né? Oniomania. Esse é um termo psiquiátrico novo. Oniomania é o sujeito viciado em compras, em consumo, né? Oniomaníaco é aquele indivíduo que só se vê feliz se estiver consumindo, comprando. Eu já atendi uma paciente que tinha 6 tipos diferentes de cartões de crédito. Nossa. E foi buscar ajuda porque o esposo não aguentava mais. Ele disse, não dá, você vai me levar à falência, né? Até tinham bastante dinheiro, mas ele estava tendo menos, né? E, de fato, ela só conseguia ter felicidade com sacolas na mão, tendo a sensação da compra. Então, eu gostaria que vocês pensassem também essa questão, pudessem falar um pouco sobre isso, né? Como essa necessidade de consumo pode se transformar numa doença em si, né? Como transforma algumas pessoas em meros consumidores. As pessoas usam o cérebro só para fazerem compras pela internet. Não usam o cérebro para mais nada. Mesmo que comprem livros, como a Aida colocou, até o livro se transforma em fetiche. É mercadoria, essas pessoas não leem, né? Sim. Não gostam de ler. Quando leem coisas muito ruins, né? Mas o importante é comprar, porque é mais uma mercadoria, né? É interessante esse exemplo que você trouxe, que é bem fácil, né? Para quem está acompanhando a gente entender. Dos cartões de crédito, das bolsas, dos sapatos, dos carros. É importante entender que sempre atrás dessa ânsia de ter esse objeto, existe uma falta.
Então, talvez seria interessante a pessoa se perguntar, por que eu preciso de tantos cartões de crédito? Exatamente. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou buscando com isso? O que eu estou tentando aplacar? Que ansiedade é essa? Que eu só consigo me endividando. Porque você percebe, a pessoa tem vários cartões de crédito, vai se endividar, ela sabe que ela vai ter problemas lá na frente para pagar o cartão de crédito. Ela sabe que o marido vai brigar, ou se ela não depende do marido, mas que ela vai ter uma dívida no final do mês. E mesmo assim ela vai. Por quê? Porque ela quer aplacar um vazio. Ela não quer ver aquilo, né? Ela não quer. Então, aquilo, de certa forma, esse consumo das bolsas da grife X, da grife Y, do sapato Luiz XV, do sapato... Você abre o guarda-roupa, mas você tem sapato? Não, mas eu não tenho aquele. Aquele que tem um saldinho, assim, mais quadradinho. Aquele que eu tô precisando. E essa é uma característica do onomaníaco, que é a ideia dele não conseguir consumir nem aquilo que ele compra. É interessante, né? Ele tem muitas vezes roupas, calças, como, né? Que na verdade ele nunca usou. Fica com etiqueta ainda. Essa é uma questão que se discute muito. O indivíduo compra 10 camisas, sendo que precisa usar uma única camisa, né? Nossa, você falou, eu lembrei de um exemplo muito interessante que aconteceu comigo, né? Que a gente vai lendo, a gente vai, né? A gente se torna psicanalista, vai estudando essas coisas, a gente fica meio esquisito, né? Aí um dia eu cheguei em casa assim, fui arrumar as camisetas, aí eu percebi que faltavam cabides, né? Falei, puxa vida, preciso de cabide. Aí logo depois eu falei, pera um pouco, talvez estejam sobrando camisetas, não faltando cabides. Mas veja que algo opera em nós que nos faz, eu preciso de cabides. Porque, querendo, eu não sou produtor de cabides, eu não sei vocês, provavelmente não, né? Mas eu não faço os meus cabides e muito menos as minhas camisetas. Né? Então eu tenho que comprar cabide e camiseta. Veja que essa lógica faz eu comprar um e comprar o outro. Eu estou comprando em qualquer né? situação. Agora, quando você fala, pera um pouquinho, mas acho que estão sobrando camisetas. Porque eu tenho, sei lá, 30 camisetas e, se eu usar uma por dia, tá bom, né? Eu fico o mês inteiro inédito, vamos dizer assim, né? Com a camiseta inédita. Mas eu não preciso disso, porque tem que lavar, etc, etc, etc. Então, quando eu paro e penso e digo, peraí, estão sobrando camisetas, eu não consumo tantos cabides. Paro de comprar camisetas. E querendo ou não, eu atrapalho a economia, né? Porque eu não vou lavar tanta roupa, eu não vou gastar tanto sabão, tanta água, etc, etc, Poxa, etc. que chato isso. Pois mas a gente quer que você faça o contrário. Mas não dá. Aí veja que é como se você estivesse sempre diante de alguém, né? Isso! Estivesse sempre sendo observado. Isso. É quase um delírio escópico, sim, né? Ou seja, sim. Você precisa comprar porque você será visto por alguém, precisa estar inédito, precisa estar sempre bonito, belo. E isso se transforma, como foi dito, numa obsessão. Uma obsessão por compras, uma obsessão pela tentativa de ser feliz às custas de algo, né? De algo material que certamente não trará esse preenchimento. Que não vai trazer. Né? Que é o exemplo, por exemplo, de um produto. Eu gosto de um chocolate. Eu estou com vontade de comer chocolate. Mas não pode ser qualquer chocolate. Tem que ser um Lindt, tem que ser um europeu, tem que ser aquele que tem a marca. Tem que ser importado. Que aquele me diz quem eu sou. Aquele vai dizer, olha, não é nem a escolha do chocolate em si, mas a marca que está por trás dele que incide. É o nome, o significante. Eu lembro sempre do Pierre Bourdieu, né? Um sociólogo que trabalhou bastante essa questão da construção da marca. Você pega uma calça comum, vagabunda, né? Vendida por muito pouco, coloca dentro do shopping, paga celebridades, né, para fazerem propaganda, e daqui a pouco ela vale 30 vezes mais do que valia, né? Sim. E é lógico que o indivíduo que vai consumir parece comprar, além da calça, também a felicidade, né? Eu lembro de uma conversa entre uma repórter e o dono de uma marca,
E a repórter colocou exatamente essa questão, mas como justificar uma calça custar R$ 5.000 na época, né? Hoje deve custar mais, mas R$ 5.000. Aí ele disse, olha, é uma ótima costura, o tecido é muito bom, mas aí ela insistiu. Mas mesmo assim, né, não vale os R$ 5.000. Aí ele disse, o restante é pelo desejo. A pessoa deseja aquela marca, deseja vestir, né, aquela marca. Então é interessante aí como esse fetiche mercadológico, né, vai lentamente levando o indivíduo a um processo de dissociação do seu próprio eu, né, do seu próprio valor pessoal. Ele parece que não tem valor sem um outro valor, né? Um valor normalmente vendido bem caro, né? E como ele se perde sem se dar conta. Lembra uma música do Chico Buarque de Holanda? O que será que vive nas ideias desses amantes? É inconsciente esse moleque travesso, né? Que tá ali e a pessoa não se dá conta. Né? Porque tudo isso é um movimento psicanalítico inconsciente. Sim, e a pessoa não se dá conta. É uma orientação. Já que você falou em psicanálise, infelizmente nós estamos terminando, né? Putz, eu preciso colocar essa questão. Como é que a psicanálise pode... A psicanálise e também outras abordagens terapêuticas, né? Como é que podem ajudar essa pessoa perdida a encontrar a sua felicidade? E também uma parcela da sua infelicidade. Como é que vocês exponeriam isso? Olha, eu acho que até, lembrando do Aristóteles, né, que ele tem uma ideia de que você atinge um ponto mais interessante quando você encontra o seu lugar, né? Hoje em dia... A justa medida, né? A justa medida, né? Aquela coisa que... Outra, se parar pra pensar, o que é justa medida? Não falta nada, né? Não tá sobrando nem faltando. Também tem a ideia de completude que a psicanálise não vai gostar muito. Mas, em alguma dose, você se encontrar em algum lugar, ou então conseguir construir, né, algum lugar para você, onde você, né, que o ambiente seja você, que você seja, né, o ambiente. É muito interessante. Uma coisa bacana que acontece, que tem até um tanto quanto um estereótipo da psicanálise, né, que a pessoa vai fazer terapia, se divorcia. O caso que foi trazido aqui da moça que gastava muito, pode ser, estou aqui elucubrando, estou aqui construindo um cenário obviamente hipotético, não sei se é isso o caso. Mas vamos supor que ela gaste do jeito que gaste para espizinhar o marido. Por exemplo, na análise ela percebe, puxa vida, o que eu quero mesmo é incomodar esse meu marido. Eu não preciso gastar, realmente, eu não uso, etc, etc. Talvez a minha relação não seja a mais propícia. Então, foi boa enquanto durou, já deu o que tinha que dar e tal. E isso pode acontecer. Então, você muda alguma coisa e fica menos infeliz, porque o próximo pode ser, né? Bom, na verdade, assim, se você não faz uma análise, ou então se você não se haver com aquela relação que está acontecendo, por isso que o Freud até falava, não tome decisões, né, grandes decisões enquanto está no tratamento. Não se divorcie, não case. Calma. Não mude de emprego, calma. Porque isso pode fazer parte do tratamento, né? Isso vai fazer parte do tratamento, você vai se conhecendo, né, conforme o que você está, né, na relação que você está. E se você não se percebe ali funcionando desse jeito ou daquele, é muito fácil você sair dessa relação problemática. É que você encontrou um problema, aí você viu a problemática e partir para outra igual. Aí o padrão se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, isso pode acontecer. Agora, quando você entendeu que aquela relação, por exemplo, não é para você, né? E você sai dela, você se encontra numa outra relação menos infeliz ou até mais feliz, né? Então, esse jogo, até lembrando o que a gente falou no começo, né? Essa discrepância entre o ser e o estar, né? Que eu estou feliz, mas eu não sou feliz, é perfeitamente aceitável, é perfeitamente normal. Se você está muito feliz sempre, é problemático. Se você está muito triste sempre, também
né? Aí a gente, né, dá aquela noção de um equilíbrio mais dinâmico, não aquela coisa, né, do Aristóteles, a justa medida, que é uma regra e acabou. Não, né? É aquela coisa que vai, né, dançando conforme a música. Né? Às vezes na relação, pô, vem um filho, puta, que legal, não sei o quê, não sei o quê. Aí acontece algum probleminha, poxa, não sei o quê. E assim vai, né? Mas fazendo a análise, você começa a perceber o seu jeito e aceitar as mudanças. O próprio Freud diria lá que o neurótico, o que é o neurótico? É aquele que não lida muito bem com as situações normais da vida. A gente nem falou de luto, eu tava lembrando a diferença entre luto e melancolia, né? Que a melancolia é um luto que não passa, né? Por quê? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa estruturante. O Freud mesmo, não sei se é adquirido, se é genético, né? Que se vem de fábrica e tal. Mas o interessante é, você fazendo terapia, se tudo vai correndo bem, você vai se entendendo melhor, você vai se encontrando melhor. E você começa a fazer, você começa a construir também. Você já não é mais um passivo. Não, eu vou tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou entrar em tal curso, ou sei lá o quê, vou mudar de emprego, não sei. Mas você começa a fazer parte da sua vida, né? E sabe que quando der errado, bom, eu sei que eu fiz parte, eu vou tentar melhorar na próxima. Então acho que, para finalizar minha fala, né? Legal. Eu acho que é interessante. A análise serve para você ir se construindo depois de ter se desconstruído. Ou melhor, depois de ter se desconhecido. Né? Porque você chega a muita coisa na análise e tal, aí você vai vendo que não era bem daquilo, né? Não era muito daquilo lá. Porque você vai falando, e você fala, nossa, realmente, parece que aquilo que eu pensava não era bem por esse caminho, né? Quando Legal. as coisas vão caminhando bem. É bem isso, né, Bruno, que você trouxe. E assim, o primeiro passo... A psicanálise ela é muito interessante porque ela... Digamos que ela não tenha as respostas. Eu gosto de dizer que ela tem as perguntas corretas. Exatamente. Porque são a partir das perguntas que essa pessoa vai poder refletir, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo do cartão de crédito... Por que eu gasto tanto? Por que eu estou sempre enrolada? Por que eu estou sempre com dívida? O que eu estou querendo? Eu estou querendo segurar um casamento? Eu estou querendo romper um casamento e encontrando uma forma de? Estou sendo sádico, Estou querendo estar comigo? Sim, sim. Gosto de viver assim? É confortável para me viver no conflito? É isso que me dá prazer ou não? Então, a análise, ela possibilita essas perguntas, para que a pessoa consiga refletir e pensar e, no momento oportuno, né, guiar seu barco. E a gente quer isso, né, que a pessoa tenha condições de entender que felicidade não é perene, ser feliz não existe ser feliz. Existe estar feliz, estar triste, estar feliz, estar triste. Isso faz parte da nossa vida, né? A vida pede isso a nós. Estar na vida já não é o fato de ser feliz, porque são essas coisas, são as situações que que nós enfrentamos direta e indiretamente, como nós dissemos no início. Então, esse equilíbrio é importante. Sim. E com a psicanálise, eu digo isso observando a própria evolução dos meus pacientes. Como é gostoso você vem um paciente com aquele dilema, aquela sofrência, aquela choro, né? Você acolhe, aí a pessoa, depois de alguns meses, ela mesma consegue se perceber. Não só isso. As pessoas que estão em volta dela conseguem falar para ela, nossa, você tem alguma coisa diferente em você. E, né? Então, vem um feedback também da família, vem um feedback dos amigos, do ambiente. Ela se sente mais plena para entender que ela vai precisar passar pela angústia, pela frustração, sempre. Porque estar na vida é passar por tudo isso o tempo inteiro. Legal.
Isso aconteceu comigo. Porque a minha mãe, né? Eu comecei a ler, estudar e tal, quando eu comecei a fazer o curso com o Marcos, né? Aí ela falou assim, nossa, você tá mudando. Essa namorada aí que você tem, não sei o quê. Eu falei, não é uma namorada. Aí passou um tempo, aí até namorei de novo. Aí você tá mudando, não sei o quê. Não foi a namorada, mãe. Aí tal, passou o tempo. Essa psicanálise, porque desde que você começou essa psicanálise, agora você acertou. Foi essa que mudou alguma coisa. Foi essa namorada que mudou alguma coisa. Legal. Muito bem, gente. Então nós estamos chegando ao fim. Adorei o papo com vocês, né? Nossa, Foi também. muito esclarecedor. É lógico que não dá para esgotar um tema Não tão dá, complexo não em tão dá, pouco não dá. tempo, né? Sim, sem dúvida. Então nós vamos voltar a discutir melhor isso, né? Também quero discutir essa coisa da medicalização da vida cotidiana, vai ser um tema, né? Uhum. Como é que nós encontramos, né, a paz do ser dentro dele mesmo e não em algo externo, algo tão fácil de se fabricar, né? Então é legal isso. Nós vamos voltar a discutir tantos outros temas. Agradeço você que esteve aí, né, assistindo e muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado, gente. Até a próxima.